Bom dia, família, bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos. Eu estou fazendo uma coisa inédita, né? E não é assim muito do meu feitio, mas hoje eu precisei fazer porque eu fui tocado, né, pelo Espírito Santo na minha oração matinal, agora aqui no meu escritório, e eu não poderia deixar de passar, porque essa mensagem não foi para ficar comigo, tá bom? Então eu vou pedir nesse momento, Senhor Deus e Pai amado, me abençoe, coloque as palavras na minha boca, Pai, para que eu possa passar adiante aquilo que o Senhor me passou e aquilo que o Senhor espera que eu faça. E peço também, Pai, que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão vendo esse vídeo, que estão recebendo essa mensagem, Pai. Toque o coração de todos para que eles possam abrir suas mentes e entender a mensagem que o Senhor está passando para todos através de mim. E nós, Pai, já agradecemos ao Senhor por essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na minha oração agora matinal, né, eu tive assim um contato, né, muito forte com o Espírito Santo, e no qual ele me revelou algo que me deixou assim impressionado, né? Talvez para vocês não seja assim tão relevante, não seja tão impressionante, mas para mim, confesso que foi emocionante, né? Até posso dizer. O fato é que na minha oração, né, eu estava concentrado na minha respiração, né? Eu entrei na presença de Deus, né, nas minhas orações, isso com base num vídeo do Augusto Cury, que ensina para nós, né, como a gente identificar a semente que Deus implantou em nossos corações. Esse vídeo do Augusto Cury, ele está aqui no grupo também da família, para que quem quiser ver, né, assistir, que eu achei muito bacana, e eu estou implantando isso na minha vida, né, e eu acho muito interessante, né, porque vem de Deus, né, tudo que vem de Deus é muito bom. Então eu comecei a fazer isso, né, e uma das práticas que ele indica nesse vídeo dele é uma oração diária de pelo menos 20 minutos, né, ou seja, entrar na presença de Deus todos os dias, de preferência no mesmo horário, né, e ficar com Deus 20 minutos ali, só em contato com Deus, com o coração todo voltado para Deus, né, e deixar que o Espírito Santo traga a presença, né, verdadeiramente de Deus para a nossa vida. E nisso, né, eu concentrado na minha respiração, veio então essa revelação, que quando eu estava respirando, né, me chegou na minha mente, assim, sem mais sem menos, dizendo assim, né, parece até bizarro, mas é isso, dizendo assim, respirar é um ato que a gente não pode parar, ou seja, a gente não pode ficar sem respirar, né? Por quê? Porque o respiro é o sopro de vida que Deus nos deu. Então, se a gente para a respiração, a gente morre, acabou a vida, não é verdade? E isso me veio por quê? Porque dentro desse ensinamento do Augusto Cury, ele também fala sobre o jejum, né? Que a gente deve jejuar pelo menos uma vez na semana, né? E o jejum é o quê? É a gente ficar sem comer. E eu lembrei que eu já fiquei, né? Em 2023, eu fiquei 20 dias sem comer, sem me alimentar, sem comida sólida, somente de água, né? Somente água, 20 dias. Muita gente não acredita nisso, mas as pessoas que convivem comigo, né, elas podem presenciar, né, eu fazer isso, porque era visível no meu corpo, né, a transformação que estava acontecendo. E eu fiz esse jejum, não foi um jejum espiritual, eu não estava pedindo nada a Deus, eu não estava no intuito de conseguir algo com isso, de forma assim espiritual. Eu estava fazendo isso por questões de saúde, né, de uma medicina higienista que eu tomei conhecimento, né, então eu resolvi fazer esse jejum e fiquei 20 dias sem comer, né. E no ano seguinte,
né, eu me prontifiquei a fazer um jejum prolongado assim, uma vez por ano. E no ano seguinte, eu fiz um jejum de 30 dias, né, 30 dias, somente à base de água, não ingeri nenhum tipo de comida sólida. E nessa segunda etapa, nessa segunda vez desse jejum prolongado, eu cheguei a beber em alguns dias, né, em semanas variadas, cheguei a beber água de coco, né, e passei 30 dias sem me alimentar de comida sólida, né. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber água, né. Eu fiquei sem comer, mas fiquei bebendo água porque eu não sou Jesus, né? Então, eu tenho conhecimento, né, da minha vida, quando trabalhava, que eu fazia cursos de sobrevivência no mar, né, que a gente consegue ficar um longo período sem comer, mas a gente não consegue ficar mais de 15 dias sem beber água. Portanto, a água passou a ser meu alimento principal. E eu fiquei 30 dias. E, pasmem, eu não morri, né? Passei 30 dias sem me alimentar, só com água, e não morri. Então, nessa minha oração, quando eu estava concentrado na minha respiração, né, o Espírito Santo trouxe para mim essa revelação, né? Quando eu pensei no jejum que eu vou fazer, nesse processo que eu aprendi agora com Augusto Cury, né, me veio essa mensagem que eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem beber, eu vou sobreviver por um período, às vezes um período até longo, até porque sem beber água, sem comer geral, eu posso ficar até 15 dias, né? Mas o Espírito Santo fala para mim, mas sem respirar, você não consegue ficar nem 10 minutos. Olha que revelação, né? Não consigo, ninguém consegue ficar sem respirar tanto tempo assim, morre, o sopro de vida vai embora, acabou, né? Agora vocês devem estar perguntando, mas o que isso tem a ver? Que mensagem é essa? O que você quer falar com isso, né? Mas o Espírito Santo também me revelou isso. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que essa mensagem é direcionada principalmente para os fumantes. Eu não sei se você fuma, eu não sei se você conhece alguém que você fuma, na família, na sua redondeza, no seu ciclo de amigos, mas essa mensagem é exatamente para quem fuma. Por quê? Porque quem fuma está prejudicando o seu pulmão. Isso já é provado cientificamente, e quem fuma reduz a vida, reduz a capacidade pulmonar, reduz a reprodução celular por conta da falta do oxigênio no sangue. Então, o que acontece com quem fuma? Ele vai parar o seu pulmão. E ao parar o seu pulmão, ele para de respirar. E parando de respirar, vem a morte. Então, essa mensagem é direcionada para você que fuma. Pense nisso. Imagina você ter capacidade de ficar sem comer, de ficar sem beber água, mas não poder ficar sem respirar. Então, por que você fuma? Por que você está maltratando o seu pulmão? Por que você vai esperar que te dê uma crise respiratória para você parar de fumar? Eu sei que parar de fumar é difícil. Eu também era fumante. Eu parei. Eu parei de fumar porque eu fiz um propósito de vida. Um propósito de vida, e eu fiz esse propósito de vida com Deus. Porque a coisa que eu mais queria no mundo naquela época era parar de fumar. E eu não tinha força, eu não tinha capacidade física e emocional de parar de fumar. Eu era dependente do cigarro. Mas eu tive que me apegar àquilo que é me dar força para eu parar de fumar. Então, em 1986, eu recebi uma bênção gigante de Deus. Uma bênção gigante. Eu passei no concurso da Petrobras. Simples assim.
Quantas pessoas naquela época tentaram e não conseguiram? Eu fui abençoado, eu consegui. Mesmo sem ser crente evangélico, mesmo sem ter a prática da oração diária, eu apenas tinha o temor a Deus. E eu fui abençoado. Depois, eu fui avaliar a minha vida com relação a outras bênçãos. Eu tinha mais bênçãos. Eu tinha a bênção de ter uma ótima esposa. Eu tinha a bênção de ter 2 filhos maravilhosos com saúde. Muitas bênçãos na minha vida. E eu nunca tinha feito nada para Deus, para dizer assim, olha, aqui está meu sacrifício de agradecimento ao Senhor. Nem jejum eu fazia nessa época. Então, eu me apeguei a isso. Às vezes eu sinto até que, será que foi certo isso? Mas eu me apeguei a isso. Eu falei, pai, eu preciso parar de fumar, não apenas por questões da minha saúde mais agora pela questão dos meus filhos. Eu ficava embarcado 15 dias, quando eu chegava em casa, meus filhos, Adriano e Adriana, eles estavam morrendo de saudade de mim. E o que eles mais queriam era ficar no meu colo o tempo todo. Desde a hora que eu botava o pé dentro de casa, eles vinham para o meu colo e me agarravam e queriam ficar comigo o tempo todo. Mas eu precisava fumar. O meu vício me cobrava que eu tinha que fumar. E como que eu ia fazer para fumar com 2 crianças no meu colo? Eu não ia fumar, eu não ia ter essa loucura de fumar com meus filhos no meu colo. Então eu tinha que tirar meus filhos do colo e ir para um local afastado deles, para que a fumaça do cigarro não chegasse até eles, para eu fumar meu cigarro. E eles ficavam chorando. E eu fiz isso muitas vezes, até quando eu fiz essa avaliação das bênçãos na minha vida. Então eu me apeguei a isso para curar essa doença que eu tinha. E na virada de ano de 1986 para 87, eu fiz um propósito com Deus. À meia-noite, na queima de fogos, eu fiz um propósito com Deus, no dia 1º de janeiro de 1987, de, a partir daquele dia, eu não fumar mais, não botar mais cigarro na minha boca. E eu fiz isso falando para Deus, eu não quero mais que meus filhos fiquem chorando enquanto eu estou fumando. Eu não quero mais estar acabando com a minha saúde. Eu não quero mais ser dependente desse vício terrível que está acabando com o meu emocional. Agora já está acabando com o meu emocional pelo fato de eu não poder estar com meus filhos 24 horas por dia na minha folga. Porque depois eu fico 15 dias afastado deles. Então eu me apeguei com Deus, nesse sentido. Me ajuda, Pai, a tirar esse vício da minha vida pelo amor que eu tenho pelos meus filhos. E eu sei que isso vai ser doloroso para mim, vai ser um sacrifício para mim. Mas eu também, Pai, eu quero ter essa demonstração de sacrifício também pelas bênçãos que eu já recebi do Senhor. E assim eu fiz. Dia 1º de janeiro de 1987, parei de fumar. E fiquei sem fumar. Parei. Mas eu tive uma recaída, por distração, até porque na época também eu ingeria bebida alcoólica. E no aniversário de 4 anos da minha filha Adriana, estava todo mundo comemorando lá no quintal da minha casa, churrasco, bebida e tal. De repente, eu me dou conta com um cigarro na mão. Eu estava fumando. Eu fiquei do dia 1º de janeiro até o dia 13 sem botar o cigarro na boca. Mas aí, por conta da bebida, por conta da alegria, por conta do ambiente, ali todo mundo praticamente era fumante, de repente eu me vejo com um cigarro na mão, fumando. E aí eu fiquei com vergonha do meu propósito com Deus. Naquele momento eu fiquei com muita vergonha. E aí Deus falou comigo, não tem problema.
muda a data. Você muda a data de 1º de janeiro para 13 de janeiro. E daqui para frente você não fuma mais. E assim eu fiz. A partir de 13 de janeiro de 1987, aniversário de 4 anos da minha filha, eu parei de fumar. Oh, glória, glória a Deus. Foi uma bênção. Eu achava que eu nunca ia conseguir esse feito na minha vida. Eu já estava dominado pelo cigarro. Olha, antes disso eu já tinha feito várias tentativas, várias simpatias, de botar um cigarro na água, depois beber a água, e várias coisas que me ensinavam. Eu tentei, mas eu não consegui. Mas quando eu fiz o meu propósito com Deus, eu consegui. E para minha surpresa, em dezembro de 1987, que eu fui passar o final de ano na casa dos meus pais, porque esse propósito eu fiz em dezembro, eu fiz em janeiro, na virada de ano de 1987, também na casa do meu pai, que eu passava o final de ano sempre lá. Então, em 1986, na virada do ano, que era 1º de janeiro de 87, eu fiz o propósito. Em dezembro de 87, estou eu de volta na casa do meu pai para passar mais um final de ano. E fiquei lá. Quando eu estava com uma semana lá, meu pai veio falar comigo. Falou assim: meu filho, eu não vi você acender um cigarro até agora. Eu falei: ah, pai, eu parei de fumar. Eu parei de fumar esse ano, eu parei de fumar, não botei mais cigarro na minha boca. E para minha surpresa, o meu pai me revela: meu filho, eu também parei de fumar esse ano. Eu falei: é mesmo, pai? Ele falou: é. Ele falou: eu fiz um propósito na virada do ano, né? E a partir de 1º de janeiro desse ano, eu não botei mais cigarro na boca. Olha só que coincidência e que bênção. Que bênção. Eu parei de fumar para cuidar da minha saúde. Meu pai parou de fumar para cuidar da saúde dele. Isso já faz 39 anos que nós fizemos esse propósito e conseguimos, e estamos até hoje sem fumar. E meu pai está com 97 anos agora, com muita saúde, graças a Deus, e muita disposição. Então, eu estou dando esse testemunho, né, para poder reforçar aquilo que o Espírito Santo revelou para mim essa manhã. Cuide da respiração, cuide do pulmão. Você não pode ficar sem respirar. Ficar sem respirar, morre. Você pode ficar sem comer, você pode ficar sem beber água durante um período longo até, mas sem respirar, sem o fôlego que Deus nos deu ao nascer, acaba a vida. Então, diante disso, qual a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui? Pare de fumar agora. Conversa com Deus, faça um propósito e pare de fumar. Agora, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas com Deus não existe nada impossível. Para Deus tudo é possível. E eu mando um reforço agora para você aqui, que eu aprendi com um outro youtuber, que ele dizia que fumar é um hábito. Então a gente consegue mudar hábitos. E a gente muda hábitos implantando novos hábitos. E muitas vezes a gente precisa, quando é um hábito ruim, a gente trocar por um hábito bom. Então, o que eu diria para vocês aqui como um hábito bom? Né? Quando você fazer esse propósito de parar de fumar, eu estou falando de fazer um propósito, mas você não precisa esperar a virada de ano novo para você fazer esse propósito. Tanto é que eu fiz um propósito na virada do ano novo, mas na verdade eu só comecei no dia 13 de janeiro. Isso prova que não é na virada de ano novo que a gente faz esses compromissos e que a gente se compromete e cumpre realmente com aquilo que comprometemos. Então não precisa esperar a virada do ano novo, isso pode ser agora. E como? Eu diria para você, mudança de hábito. Troque o hábito de fumar pelo hábito de ler a palavra. Porque você vai tirar
a fumaça que você está mandando para o seu pulmão, e você vai alimentar o seu corpo com a palavra de Deus. Hoje todo mundo tem condições de ter uma Bíblia em casa, uma Bíblia cristã, ou a Bíblia impressa em papel, ou a Bíblia online. Tem muitas Bíblias online aí. Então, o que eu diria para você? Troque o cigarro pela palavra de Deus. É fácil? Não, não é fácil, mas é hábito. E hábito, a gente tem que se esforçar para criar novos hábitos, né? Então eu diria assim, deu vontade de você fumar um cigarro, ao invés de você ir pegar um cigarro, acender e fumar, pegue a Bíblia. Abre a Bíblia, não precisa procurar um livro, nenhum versículo específico, você precisa apenas abrir a Bíblia e ler um versículo da Bíblia. Ler e entender o versículo da Bíblia. Se for um versículo pequeno, leia 2, leia 3. Se você tiver tempo, leia o capítulo inteiro daquilo que você achou aquele versículo, né? A não ser que seja um capítulo gigante, mas tem muitos capítulos que são pequenos na Bíblia. E se o versículo que você abrir for de um livro que realmente tenha poucos capítulos, leia o capítulo todo. Mas o propósito aqui é: abra a Bíblia e leia a palavra. Substitua o cigarro pela palavra. Você está trocando uma doença por uma alimentação, a alimentação da palavra. A palavra alimenta o espírito e o espírito controla o corpo. Tenha isso em sua mente. O Espírito Santo está contigo. O Espírito Santo está conosco, ele nos guia. Faça isso. Não fique pensando que é difícil. Faça, tente. E você vai colher os resultados. Porque você está pegando uma alimentação de Deus para substituir uma perdição do cigarro que está destruindo a sua vida. Eu sei que tem muita gente que é escravo do cigarro. Eu sei que tem muita gente. Eu fui um. Meu pai foi um. E nós conseguimos. E se nós conseguimos, nós somos humanos, somos seres humanos iguais a você. Então, se nós conseguimos, você também consegue. Mas não tente fazer sozinho. Segure na mão de Deus e vá. Pois com Deus no controle, nós conseguimos tudo em nossa vida. Eu não sei se essa mensagem vai servir para você. Eu não sei se você é fumante. Deus abençoe você se você não for fumante. Mas se você for fumante, que Deus abençoe você também por estar recebendo essa mensagem. Mas se você não é fumante, você deve conhecer alguém que é fumante, um parente, um amigo, um vizinho, pessoas que você ama. Porque eu estou mandando essa mensagem porque eu te amo. Essa mensagem é porque eu te amo. E Deus te ama. E Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você passando por apuros. Deus não quer ver você perdendo a sua saúde. Deus quer você inteiro. Deus quer você saudável. E Ele está de braços abertos para te ajudar, para te apoiar. Então, faça bom uso dessa palavra. Se você tem um amigo, um vizinho, um parente, você não precisa mostrar esse vídeo para ele, até porque esse vídeo é longo. Mas você tira a mensagem central desse vídeo e leva para ele. Porque se você vai levar essa mensagem para uma pessoa que você ama, provavelmente essa pessoa também ama você. E ela vai abrir o coração dela para receber essa mensagem. Tá? Faça isso. Deus te abençoe. E eu quero agradecer nesse momento, então, a Deus por me permitir fazer essa mensagem. Quero agradecer a Deus por me dar a palavra no momento que eu precisei, porque
Eu não escrevi nada, se eu fosse puxar pela memória também não iria conseguir nada, mas o Espírito Santo me guiando, eu colocando as palavras na minha boca, eu consegui passar essa mensagem para vocês. Então eu quero agradecer a Deus por essa bênção. Quero pedir que Deus continue me abençoando. E que Deus continue abençoando você também. Amém, irmão? Fique na paz, tenha um bom dia. Muito obrigado por me ouvir até agora. Amém?